sobre o ministério que nos conduzirá em cânticos. Pedimos a tua bênção sobre o momento da ceia, o momento da ministração da palavra, que em tudo o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado através de nós e em nós. Amém. Consagramos também, ó Deus, ao Senhor este mês e pedimos que seja um mês de refrigério, um mês, ó Deus, de restauração, um mês também de aprendizado, um mês de crescimento na área pessoal e familiar. Que o Senhor possa realmente ouvir as orações que serão feitas, fazer milagres nas nossas vidas e também anular toda a seta do inimigo que tenta tirar a alegria do coração, que tenta gerar doenças no nosso meio, para fazer com que as famílias, ó Deus, sejam prejudicadas. Por isso, Pai, abençoe as nossas casas, os nossos lares, os relacionamentos que nós temos em todas as dimensões. É o que nós pedimos e vamos buscar durante este mês. Pedimos a tua ajuda e que o teu Espírito ministre e fale a nós. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus vem. Se você pudesse colocar de pé, profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando que essa primeira música do culto seja realmente essa declaração, que você possa estar declarando com a sua boca que a glória do Senhor reina neste lugar, que a graça e a vida do Senhor irá se manifestar essa manhã, amém? Que você possa profetizar salvação, libertação, cura, restauração, que seja um tempo que o Senhor realmente, o Espírito Santo, haja na sua vida e sejamos transformados pelo poder da palavra e do Espírito, amém? Que você declare isso como uma verdade, realmente profetizando e sabendo que a palavra do Senhor se cumprirá, amém? Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és
pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nós rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Oh Deus, nós realmente abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito possa agir nessa manhã. Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para derramar graça, para derramar salvação, para derramar cura, restauração e libertação sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem essa manhã com poder e graça, e quebra as cadeias, quebra as barreiras que há em nós, quebra aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, de agir nas nossas vidas. Nós damos total liberdade para a Tua direção, para a Tua ação. Nos rendemos ao Teu querer, nos rendemos à Tua vontade. Amém. Declaramos que Tu és o único Rei, Senhor, das nossas vidas. Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Como eu disse na palavra inicial e na oração, nós estamos no mês da família. O tema, Famílias Irresistíveis, está os nossos banners ali. E algumas explicações serão dadas. Aquele painel lá do fundo, que não tem nada escrito, é um painel para nós tirarmos fotos e depois nós vamos fazer um painel eletrônico com quem quiser, claro. Você e sua esposa, você e seu filho, você e a família completa, né? Aí você mesmo tira a foto, depois à noite eu vou ter maiores detalhes, agora de manhã, quem não vier à noite, a gente vai falar pelo Zap durante a semana. Mas a ideia é, você tira a foto, depois posta e nós vamos fazer um painel eletrônico, tá bom? Então aquele painel lá do fundo tem essa finalidade, aquele que está bem na parede ali do fundo. O tema Famílias Irresistíveis e a ideia, não é? O doutor Humberto está olhando ali, é lá no fundo, mas lá na recepção, daí você não vai enxergar, não. Eu falei, me expressei mal. É lá na recepção, eu daqui enxergo, vocês não enxergam, não. Então você pode ir lá usar o painel e tirar sua foto. Não precisa ser a família completa, 2 irmãos, pai e filho, vô e neto, e se tiver 3 pessoas, se tiver 4, entendeu? E aí você vai postar depois, nós vamos criar uma logo, né, Família Irresistível, e nós vamos explorar isso. A devocional diária, você que não teve acesso pelas redes sociais e não teve acesso à revistinha, você está atrasado nas lições, nas devocionais de segunda até hoje, né? Então, como eu sempre tento explicar para vocês que o nosso objetivo não tem a ver com corrente, quebrou corrente, né? Não tem esse negócio místico. Você pode tranquilamente começar atrasado, terminar atrasado, você pode fazer um punhado de uma vez para poder atualizar. O importante é o conteúdo que você vai ler e que vai fazer bem para o seu coração, para a sua vida pessoal e para a sua família, tá? Então, pegue, atualize, faça do jeito que você achar melhor. Se você preferir atualizar, leia uma de hoje e uma atrasada. Quando chegar no final de semana, você está com tudo atualizado e leve a sua revistinha. Se não for suficiente para todo mundo, depois você pode dar o seu número se você não recebe. Eu até quero esclarecer isso. Eu estou usando muito pouco os grupos das redes sociais. Você quase não me vê manifestando lá. Eu tenho uma lista de transmissão, só que eu não dou conta de pôr todo mundo por mim mesmo. Você tem que me cutucar. Então, se você quer receber informações de mim, que são as que eu dou aí dos eventos da igreja, eu estou postando essas devocionais,
você pega o meu celular e manda um oi para mim, dizendo, esse é meu número de zap, pastor, me cadastre na sua lista. E eu vou te cadastrar e você vai receber as minhas informações, tá? Ponha seu nome, porque às vezes chega lá um número sem nome e eu vou ficar em dúvida de quem é na hora de eu registrar. Então manda, pastor, aqui é fulano, me coloque na sua lista de transmissão, você vai poder receber, tá? Eu vou falar isso também à noite, porque tem muita gente que fala assim, pastor, eu não estou recebendo as informações da igreja. É porque você não está na minha lista. Você às vezes está num grupo, mas não está na minha lista. Então, você estando no grupo é uma coisa, na minha lista é outra, tá? E hoje nós teremos no culto da noite batismo e recepção de membros. Mas batismo todo mês? É porque no batismo do início do mês passado, 2 pessoas não puderam, por motivo justo. Então, nós decidimos pôr água no batistério e vamos batizar essas 2 pessoas, na verdade 3, porque de lá para cá uma outra tomou uma decisão de batismo também. Então, nós teremos 3 batizandos hoje à noite. E, além disso, receberemos como membros mais algumas pessoas, tá? Então, vai ser uma noite alegre, uma noite de festa, porque nós também receberemos, além do batismo, outras pessoas como membros. A gente quer fazer a leitura da devocional de hoje, simbolicamente, né, para que a gente possa, assim, né, declarar aberto no culto da manhã, faremos isso no culto da noite, o nosso mês da família. Domingo que vem nós vamos ter o Dia das Mães, o Ministério Infantil vai estar com a programação, mas nós vamos seguir o roteiro do nosso mês da família, ok? Eu gostaria de fazer um desafio. Qual é? Eu queria poder 2 pessoas da mesma casa para ler a devocional de hoje, voluntariamente. Quem poderia se candidatar? Por livre e espontânea pressão ou vontade. Então pronto, beleza. Chegaram na hora. Nós vamos fazer da seguinte forma. Você lê até aqui, o Paulinho lê o final e faz a oração, tá bom? Pessoal, eu sei que você não está com a revista em mão, mas a Fernanda vai ler, o Paulinho também, e você vai acompanhar então essa leitura da devocional de hoje. Hoje é dia 7 mesmo? Ou é 8? Dia 7. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Como precisamos aprender e, acima de tudo, colocar em prática esse ensinamento de Jesus. A palavra limpo que Jesus usou na antiguidade designava aquilo que fosse realmente limpo. Era usada, por exemplo, para designar uma roupa totalmente limpa. Era usada também para se referir a um feixe de trigo totalmente limpo, já tendo sido separado todo o joio. Também era usada para se referir a um exército sem soldados, lenientes, covardes e preguiçosos. A palavra limpo também era usada para se referir a um vinho sem adição de água. Mas Jesus, ao usar a expressão limpos de coração, estava se referindo a uma pessoa cujas motivações são sempre íntegras, sem segundas intenções. Uma pessoa limpa de coração, para Jesus, é a que faz boas obras, por exemplo, sem intenções mesquinhas. Esta bem-aventurança, quando aplicada às relações familiares, por exemplo, causa um grande impacto na família. Por exemplo, Deus quer que pratiquemos ações na família com a verdadeira pureza de coração. Vamos colocar em termos bem práticos. Na relação conjugal, o que fazemos ou dizemos para nosso cônjuge tem algum interesse não revelado? Quando ajudamos os pais no serviço domésticos, temos algum interesse que não seja somente proporcionar harmonia e felicidade na família? Todas as nossas ações com o próximo, especialmente na família, devem ter uma motivação pura, sem segundas intenções, sem interesse próprio. Para tanto, precisamos fazer sempre uma autoanálise e perguntas do tipo: o que estou fazendo é por amor
ou para receber algum benefício em troca. O que faço para minha família é tão somente para fazer minha família feliz, ou tenho interesse que não seja este? Quando acaricio minha esposa, acaricio para lhe dar afeto ou com interesses sexuais? Quando faço algo para meu marido, faço para ser uma pessoa esposa, segundo o coração de Deus, ou para receber algo benefício material, por exemplo? Pense nisto e imagine o quanto nossa família será melhor e, por consequência, uma família irresistível aos olhos de Deus e de toda a sociedade. Senhor, tira do meu coração qualquer motivação que não seja vinda de Ti, que todas as minhas ações sejam por amor, graça e misericórdia. Amém. Obrigado. Ainda antes da gente passar para a segunda parte dos cânticos, tem algum visitante que está no culto pela primeira vez, no templo? Dá um sinal para mim. Tem alguém? Só faz assim com a mão. De primeira vez? Opa! São todos na mesma família? Então, vamos simbolicamente presenteá-los com uma lembrança do aniversário da igreja. Pode vir aqui, por favor. Quem foi que trouxe a família? Hã? Beleza. Qual que é o seu nome? Juan. Leonardo. Lucilene. Leandro. Qual o seu nome? Maria Gabriela? Beleza. Isso aqui é um presente simbólico do aniversário da nossa igreja de 80 anos, tá? E nós damos boas-vindas a uma família que veio inteira, né? Vamos aplaudir, vamos ser pentecostais aqui agora, né? Sejam bem-vindos, né? Deus abençoe vocês. É bom tê-los aqui e é bom tê-los no grupo, viu? Continue frequentando o grupo. Deus abençoe. Eu gostaria de saber qual é a família que tem mais pessoas da mesma casa presente aqui hoje. Quantos estão com 5 da mesma casa aqui hoje? Tem alguém com 5 da mesma casa? 4 da mesma casa? 5? E perderam. O vilanovense ali foi lento, mas ele falou depois. O problema é que o Vila Nova é lento mesmo, não tem jeito, né? Então vem cá, Gés, a sua família... Vem cá também, Marizu, traz a Eduarda aqui. Nós vamos dar um presente, simbolicamente, iniciando o nosso mês da família, tá? Podemos aplaudir essa família também? Beleza. Deus abençoe, Deus abençoe. A Bíblia diz que Josué diz o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá em Mateus 16, quando o carcereiro de Filipos quis perguntar sobre a salvação, a resposta de Paulo e Silas foi: será salvo tu e a tua casa, né? Então, que nós possamos crer nisso e lutar para que a nossa família inteira permaneça no caminho do Senhor, tá bem? Amém? Nós vamos orar e o ministério volta com a palavra para nos conduzir em cânticos nesta manhã. Eu queria convidar o pastor Nivaldo, ou ele não está aqui no templo agora? Não, então ele não está aqui no templo agora. Eu gostaria de deixar voluntário, já que o pastor Nivaldo não está. Quem gostaria de fazer uma oração nesse instante aqui do microfone, sem impor, a dona Isaura, representando o marido? O ISEC Notícias está pronto aí, Tássio? Então, depois da oração, pode passar o ISEC Notícias antes do louvor, tá? Nós vamos orar pelo mês da família, fechando esse tempo de abertura, né? Para que Deus nos abençoe durante o mês. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Ó Deus, isso é um privilégio muito grande que nós temos, porque muitos, Pai, não podem estar aqui, mas nós podemos. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação. Ó Deus, nesse mês da família, Pai, que estamos abrindo, Pai,
Nós queremos que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor, ó Deus, dirija o caminho de cada um, que o Senhor abençoe, conserte e, ó Deus, cura, Senhor. As nossas famílias, Senhor, estão precisando, ó Deus, de curas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor derrama bênção, Pai, sobre este mês, que é o mês da família, Senhor. Nós consagramos, Senhor, este mês, consagramos todas as famílias, abençoamos, Senhor, todas as famílias, Pai, porque o Senhor é aquele que nos abençoa, que está conosco em todo momento, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, e entregamos, Pai, a vida do pastor Marcos, Pai, no teu altar. Senhor, tu sabes as dificuldades, Pai, que às vezes ele pode enfrentar, mas o Senhor está com ele, o Senhor é o guia dele, Pai. Por isso, Pai, da família dele, abençoa a família dele, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego, Pai, todas as famílias, Pai, nas tuas mãos neste mês e em todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, ISEC Notícias. Olá, está no ar mais um ISEC Notícias. O Instituto Gartrell reúne psicólogos e psiquiatras cristãos para ajudar aqueles que precisam de ajuda nessa área. A instituição oferece 2 atividades: grupos semanais de suporte e crescimento pessoal em 5 encontros e a Jornada da Vida Cristã e Saúde Mental, um encontro de 2 dias. Para mais informações, procure a missionária Viviane da APEC ou ligue no telefone 3086-3600 ou envie um WhatsApp para 98225-0185. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio e nossa programação para o mês da família com o tema Famílias Irresistíveis está começando. Faça a sua devocional diária, participe de um grupo pequeno e venha aos cultos de celebração, aos domingos, às 19 horas. Além disso, teremos um mês inteiro de eventos especiais. Confira nosso calendário. Churrasco dos Jovens. No próximo sábado, dia 13, acontece na Chácara da ISEC, o churrasco do ISEC Jovem, com início às 12 horas. O valor é de R$15 e você pode fazer sua inscrição ainda hoje, com Luiz Fernando. Dia das Mães. Você, mamãe, não pode perder o próximo domingo. Nossa igreja irá comemorar o Dia das Mães no culto, com a participação das nossas crianças, promovendo uma linda homenagem. Não perca! Também teremos o ciclo de palestras no dia 21, das 15 horas às 17h30, com os seguintes temas: Adolescentes irresistíveis, buscam viver uma vida reta aos olhos de Deus. Avós irresistíveis, têm corações repletos de amor e misericórdia. Pais irresistíveis, ensinam seus filhos sobre dinheiro. Adultos, solteiros, viúvos e separados, irresistíveis, vivem uma vida sem ansiedade. Escolha a palestra que mais se adequa à sua realidade e participe. A Universidade da Família promove o curso Seminário Aliança para Casais, dia 24 a 26/5. E 1/6 a 3/6, às 19h30. Temos vagas limitadas para 21 casais. Procure o pastor José Nilton ao final do culto e se inscreva. E encerraremos as comemorações do mês da família com Junta Panelas, no dia 27, a partir das 10 horas, aqui na igreja. Faça da sua família uma família irresistível. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais, no site da igreja e no aplicativo. Até a próxima! Amém. Temos aí uma excelente programação, né? Para que nós possamos realmente trabalhar, nos empenhar, orar pelas nossas famílias. Né?
igreja forte precisa de famílias fortes, famílias irresistíveis. Igreja completa por famílias, né? Composta por famílias. E para isso nós precisamos tanto, realmente, a cada dia estar blindando as nossas famílias com oração. Amém? Se você puder colocar de pé, vamos cantar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. O Senhor nunca se esquece de nós. Por mais que você esteja em momentos difíceis, naquele instante Ele está com você. E você possa ter um coração sempre grato. E ter a sua vida sempre entregue a Ele. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Imaginar, você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. 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 Que a cada dia nós possamos dizer que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas vivemos para Cristo. Amém? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim, porque um dia a morte não o pôde deter, porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou e vive, nós temos esperança, nós temos fé, nós podemos crer no amanhã. Amém?
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quero escutar vocês, bem forte. Porque Ele Nas mãos do meu Jesus, mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, posso crer, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança, que um dia nós estaremos com Ele. Que seu coração possa ansiar esse dia, possa ansiar o dia em que nós viremos Ele descer sobre as nuvens e que Ele irá nos buscar. Que nós possamos ansiar esse dia em que toda a terra reconhecerá e todo o povo confessará que Jesus é Senhor. Que nós possamos ansiar esse dia em que o céu se abrirá diante de nós. E nós estaremos com Ele, subiremos com Ele e eternamente Aleluia. estaremos dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, Deus. Aleluia. Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono. Já pensou que maravilha será? Diante do trono, dizendo: Santo É o Filho, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Com certeza Ele vem. Com certeza esse dia em breve chegará. Sobre as nuvens Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar.
Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor. Vamos mais uma vez, venha o teu reino. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem, Ele vem. Que dia maravilhoso chega, vai ser esse. Vamos de novo cantar Venha o teu reino. venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Diante do trono, o céu vai se abrir e nós estaremos cantando. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
maravilhado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo és tu. Santo, Santo és tu, Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo és tu, que eras, que és e que há de vir. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive. Aleluia. Digno é o Cordeiro de honra, de glória, de louvores. Digno é o Cordeiro de toda a nossa vida e de toda a nossa adoração. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar? Amém. À noite, se você tiver sem compromisso, fica o desafio para vir prestigiar, né, os irmãos que vão ser recebidos. Receberemos aí a família Hilsen, Aline e os filhos. Receberemos Paulo Júnior. Receberemos por batismo 3 pessoas. Vai ser uma festa, se Deus permitir, no culto desta noite. Então fica aí o nosso desafio, mas se você não vier, você já veio no culto da manhã. Amém. Né? O culto só não será o mesmo porque vai ter batismo no culto da noite e recepção de membros, mas o restante a gente vai reproduzir o mesmo culto da manhã à noite. Apesar de que todas as vezes que alguém vem nos dois, testemunha de que são dois bem diferentes, né? Deus é maravilhoso. Antes da ceia e da segunda parte do nosso culto nesta manhã, eu devo lembrar que nós teremos almoço após o culto,
e a gente fez uma reserva a mais ali para aqueles que não confirmaram, mas que querem almoçar com a gente. Então nós temos não muitas vagas, mas temos algumas. Após o culto, o Alírio vai estar recebendo, passando os ingressos, tudo ali no fundo, tá bom? Bênção. Nós começamos então no dia 1º o nosso mês da família. Eu sei que você já leu as devocionais. Quem pôde, esteve aqui na sexta-feira para o nosso segundo Cine e Sec, né? Assistimos o filme Corajosos, comemos pipoca, tomamos refrigerante. Eu, se fosse você, ficaria atento para a próxima oportunidade. Você vir assistir um filme conosco. Nós já assistimos juntos aqui o Quarto de Guerra e Corajosos, com lições maravilhosas para a vida de família e principalmente para a função de pai. Valeu a pena, eu já tinha assistido uma vez, valeu a pena rever esse filme, assistir pela segunda vez. Nós não temos previsão de passá-lo novamente, mas fica a recomendação, quem sabe dentro do mês da família, você assista esse filme. Chama-se Corajosos, tem ele disponível no Netflix, tem ele disponível nas locadoras. Assista, você vai gostar. E nós vamos dar sequência com este tema, famílias irresistíveis. E do lado esquerdo, do lado direito meu aqui, não é, estão os temas dos domingos. O domingo hoje, o primeiro domingo do mês, famílias irresistíveis confiam em Deus. E o versículo que foi escolhido como versículo-chave, nem todos conseguirão ler, porque está baixo aqui, mas o texto é de Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dentro desse tema, famílias irresistíveis, nós vamos rever parte do Sermão da Montanha. E é interessante porque esse Sermão da Montanha é um sermão maravilhoso, maravilhoso. Foi um sermão pregado por Jesus que você consegue ler em 10 minutos. Se você falar assim, eu quero ler o Sermão da Montanha cautelosamente, procurando entender o sermão, você começa em Mateus 5, termina em Mateus 7, e você vai conseguir ler esse sermão em apenas 10 minutos. Contudo, no decorrer dos séculos, esta tem sido considerada uma exposição única. E nós temos vários livros, cada sentença do sermão virou livros. Não é? Por quê? Porque são sentenças ricas que nos ensinam verdades muito especiais. Nós vamos explorar bem a oração do Pai Nosso. E a ideia, ela é trazer uma mensagem de Deus para todos nós. Quando eu digo todos nós, significa que o mês da família, precisa ficar muito claro, é o mês da igreja. Nós chamamos a igreja de família, família e SEC. Não é? Por isso, tem gente que às vezes se preocupa, mas eu estou sozinho, minha família não vem à igreja, eu moro sozinho, né? Às vezes vocês viram ali que estão contemplados, solteiros adultos, viúvos, separados, e etc. Porque, na verdade, todos nós somos família. Todos nós somos família. Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho, ou você é irmão, ou você é sobrinho, ou você é neto. Você é família. Pode até ser que esteja longe da família. Pode até ser que você não consiga estar aqui na igreja com a família. Mas você, sem dúvida alguma, é família. Por isso, este mês é para você, mesmo que você esteja sozinho aqui na igreja. Eu quero que isso fique bem claro. O Sermão da Montanha começa com este versículo, capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Convido você a ler comigo este versículo. Podemos ler juntos? Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Eu quero começar, o nosso tema é aquele ali, famílias irresistíveis confiam em Deus. Mas hoje é um dia meio introdutório, eu quero começar com este versículo. Não é? Por quê? Porque ele é o primeiro versículo do Sermão da Montanha. E eu quero destacar nesse versículo algo que estava numa das nossas devocionais desta semana.
Primeiro, eu quero destacar esta frase, vendo Jesus as multidões. E eu queria dizer para você que nós podemos entrar este mês com a plena convicção de que Jesus nos vê. Ele está vendo você, está vendo sua família, está vendo suas necessidades pessoais, está vendo a dor do seu coração, está vendo a alegria do seu espírito, está vendo a gratidão que você tem. Jesus vê absolutamente tudo. E isso é bom, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque Jesus vê as multidões, mas ele não te vê como multidão, ele te vê como pessoa. Ele é o único que consegue fazer isso. Nós não temos uma multidão, né? Quando a gente tem 2 cultos, o grupo se divide, tem uma parte na parte da manhã, outra parte no culto da noite. E mesmo assim, de vez em quando, alguém diz assim, você viu fulano? Ele estava na igreja, eu não vi. Não é? A gente tem essa limitação, você não consegue ver todo mundo. Mas Jesus consegue ver a multidão e no meio da multidão, ele vê especificamente você. Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está precisando. E nós temos alguns testemunhos disso, quero citar um deles. Quando Jesus vai acompanhar Jairo na sua trajetória até a sua casa, porque a sua filha estava muito mal, lembra da história? E ele diz, mestre, vamos comigo até lá em casa, minha filha está mal, ela já fiz de tudo e ela está mal. E Jesus foi com ele. E a história é muito bonita. Essa parte da história eu vou pular, que você conhece o texto bíblico. Mas Jairo lutando contra o tempo, coração angustiado, e as ruas de Jerusalém eram estreitas, todo mundo apertando Jesus ali naquela caminhada, e no meio daquele aperto, uma mulher com hemorragia toca em Jesus. E aí Jesus para e diz, alguém me tocou. Eu acho esse texto fantástico, me refiro a ele com uma certa frequência, fantástico esse texto. Alguém me tocou. Você sabe por quê? Porque tinha uma multidão, mas Jesus viu alguém, né? Uma pessoa, e ele para atender aquela pessoa. E quando Jesus para, ela se apresenta, Jesus resolve o seu problema, demonstrando que você para Jesus é uma pessoa, e ele te vê no meio da multidão. As pessoas, deixa eu dizer uma coisa, porque o mês da família, um dos desafios para a gente ser família irresistível, vai ser o desafio de nós, como igreja, sermos família acolhedora para as pessoas. Concordam com isso? Não tem gente precisando de família? Nós, como igreja, podemos ser família acolhedora para algumas pessoas. Podemos ser pais e mães para aqueles que não têm pai e mãe. Podemos ser o aconchego para aqueles que estão isolados, sozinhos, né? Nós podemos tratar as pessoas pelo nome, né? Pelo nome, a gente sabe quem as pessoas são. Isso é de fundamental importância, porque você na sociedade é número. CPF, você chega no banco é o número da conta. Eu acabei de ligar para o rapaz do elevador ali, ele perguntou o número do contrato, ele não falou para mim assim, como é que está a sua família, o senhor está bem, a saúde do senhor, como é que vai? Não, ele quer saber assim, o senhor tem o número do contrato aí? Não é? É assim que as pessoas hoje em dia são tratadas. Mas Jesus te vê. E para Jesus você é uma pessoa. Amém ou não? Segunda coisa que a gente vê nesse primeiro versículo, que Jesus subiu ao monte. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, pastor, não é? Você acha que é importante subir ao monte? O Deus que me responde no monte, a Bíblia diz que ele atendeu também personagens bíblicos que estiveram no vale. Portanto, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Portanto, o monte no sentido geográfico, ele não é importante. As pessoas subiam no monte para sair do agito, para sair da multidão, para sair do movimento, para se isolar. Mas o monte pode ser o quarto da sua casa, o monte pode ser o fundo do seu quintal,
O monte pode ser a sombra da jabuticabeira. O monte é o lugar onde você se isola para estar em intimidade com o Pai. Sair do agito. Na hora que você desliga o seu celular, na hora que você entra na presença de Deus sem obstáculo, sem nenhum tipo de interrupção, você estava no monte. E o Deus vai te ouvir, mesmo que esse monte não seja geográfico, não é? Mas Deus ouve a oração de Jonas no ventre de um grande peixe, porque para Deus não tem obstáculo desde que o seu coração esteja à disposição, dando para Deus exclusividade. E Jesus ensina isso. Ele já tinha uma multidão com ele. O texto começa vendo Jesus as multidões. Vendo Jesus as multidões. O que ele fez? Subiu ao monte. Alguns dizem que esse subir ao monte de Jesus foi um retiro espiritual, um acampamento de verão de Jesus com seus discípulos. Porque ele subiu para estar sozinho, para estar em intimidade com o Pai e também para ter um momento mais exclusivo com seus discípulos. E aí nós vamos para a próxima frase, que diz assim: aproximaram-se os seus discípulos. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria tanto ouvir Deus, eu queria tanto experimentar a graça de Deus, eu queria tanto sentir a presença de Deus, eu queria tanto aprender mais de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, fique gravado no seu coração. Só tem um jeito de você viver essa experiência: aproximando-se do Senhor. Sem aproximar não dá. Sem aproximar não dá. É aproximando que você vai ouvir. É aproximando que você vai falar e Ele vai te ouvir. É aproximando que você vai perceber, vai ver, vai sentir. Então você precisa se aproximar. Né? Intimidade, proximidade. Então, que esse mês, por isso eu quis começar com o verso 1, que esse mês seja para você esse mês do retiro, do acampamento, da aproximação com Deus, da intimidade com o Senhor, para que você possa aprender, para que você possa ouvir, para que você possa abrir o seu coração para Ele. Amém? Agora, famílias irresistíveis confiam em Deus sempre. Famílias irresistíveis confiam em Deus sempre. A pergunta é: famílias irresistíveis confiam em Deus como? Por quê? Para quê? Então nós vamos tentar responder, lendo a oração do Pai Nosso e depois um trecho ainda de Mateus capítulo 6. 2 trechos de capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós orareis assim. Pode ler a oração comigo para a gente ler em uma só voz e de maneira a mesma versão? Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Interessante porque tem muita gente que pensa que o Pai Nosso foi deixado na Bíblia para a gente repeti-lo de maneira mecânica, automática, decorada, e que isso faz um sentido, né? Tem gente que até pensa assim: eu vou fazer uma oração do Pai Nosso 10 vezes para Deus me dar determinada coisa. Você pode fazer 10, pode fazer 20, 50, não é esse o segredo. A oração do Pai Nosso, ela não pode ser entendida nessa perspectiva, porque no mesmo capítulo, Jesus condena as vãs repetições. As vãs repetições, não é? A oração do Pai Nosso é para nos ensinar a orar, é um modelo de oração. É um modelo de oração, a oração dominical. Mas nesta oração, nós temos muitos princípios a serem aprendidos.
E na perspectiva da família, é muito interessante, porque Jesus chama Deus de Pai. Então nós estamos falando de família, não é? E Deus é família. Porque nas 3 pessoas da Trindade, 2 delas são chamadas por nomes familiares. Um é o Pai e o outro é o Filho. Portanto, nós temos aí 2 termos que expressam família, chamadas familiares. Por isso a oração do Pai Nosso foi dirigida ao Pai pelo Filho, que é Jesus, para ensinar os discípulos a orarem. E as lições que nós aprendemos dessa oração são várias. Famílias irresistíveis confiam em Deus porque Ele é o Pai Nosso. Pai Nosso. Portanto, a primeira informação importante para nós nesta manhã é que Deus é Pai. Deus é Pai. Deixa eu resgatar algo aqui com vocês que eu acho que vai nos ajudar muito nesta manhã. No Velho Testamento, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é aquele Deus criador de todas as coisas. As pessoas tinham um profundo temor a Deus e por isso, ao escrever o nome de Deus, trocava de pena, trocava de caneta. Você sabe quantas vezes Deus foi chamado de Pai no Velho Testamento? Pouquíssimas vezes. Resgatando os textos bíblicos, você não vai chegar a 20 textos onde Deus é identificado ou chamado de Pai. Para algumas pessoas da época, isso seria uma aberração, irreverência. Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é Senhor, e você ousa chamá-lo de Pai? Agora Jesus está no começo do seu ministério, iniciando a sua jornada, e ele faz um retiro com os discípulos e começa a ensinar os discípulos sobre diversos assuntos. E um dos assuntos é sobre oração. E quando ele ensina os discípulos sobre oração, ele começa a oração dizendo assim: Pai Nosso. Ele chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Pai. Aquilo soa de maneira muito estranha aos ouvidos daqueles que pensavam que Deus não podia ser tratado nunca com tanta intimidade. E é interessante porque não havia nenhuma dificuldade em ver que Deus tinha nas suas ações paternais, tranquilo. Ele criou, Pai é quem cria, a gente até costuma dizer isso, a expressão, Deus criou, então é Pai. Deus protege, é função do Pai proteger, sustentar, não é? As pessoas viam Deus como Criador, via Deus como protetor, via Deus como aquele que ensina, que também é uma função do pai, ensinar o caminho para os seus filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas apesar de ser atribuída a Deus posturas paternais no Velho Testamento, Deus não era chamado de Pai. E aí Jesus chega e diz, além dele ser Senhor dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Deus isso, o Deus aquilo, Deus também é Pai. E isso surpreendeu os seus discípulos. E a primeira coisa que eu quero neste sermão que você aprenda, por que precisamos confiar em Deus? Porque Deus é Pai. Pai cria, Pai protege, Pai sustenta, Pai tem intimidade. Deus é o nosso Pai. A segunda verdade desta frase, e não ficar nesta frase só hoje, é que Deus é o nosso Pai. Então Jesus diz, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso é inclusivo. Eu estou num culto coletivo, eu não posso dizer meu Pai, é o nosso Pai. Ele é meu Pai, mas também Ele é o seu Pai. Agora, esta palavra que eu pus lá, Abba, é uma palavra que Jesus usa em Marcos. Abba, Pai.
é uma palavra que aramaica, e o pater é uma palavra grega. Aba era a primeira palavra que uma criança aprendia a balbuciar e a falar. E parece que em quase todas as línguas, propositalmente, não é? A palavra pai e a palavra mãe são fáceis de serem aprendidas. Palavra de uma sílaba só. Pai, mãe. Mas naquele tempo já era assim, aba. A criança mal aprendia a falar, ela já dava conta de falar aba. A palavra mãe, ima. Ela também conseguia falar muito cedo, aba, ima. E o que o Senhor Jesus está ensinando quando Ele fala aba, Ele está ensinando você como uma criancinha a chamar Deus de Pai. E quando em Marcos Jesus usa aba, Pai juntos, ele tem um texto de Marcos que ele usa aba, Pai juntos, ele está indo mais longe ainda. Ele está tendo mais intimidade ao juntar as duas palavras, a aramaica com a grega. Ele está dizendo assim, papaizinho, pai com mais intimidade ainda. Como nós precisamos entender essa singularidade de Jesus. Ele está usando uma palavra do universo infantil para dizer para nós que nós podemos tratar Deus como nosso papai. Não precisamos ter medo, não precisamos ter nenhuma dificuldade. Nós podemos estar com Deus, e isso não é desrespeito, isso não é irreverência, isso é apenas honra, respeito e intimidade. E essa demonstração de intimidade faz toda a diferença. Pai, papai, pai meu, pai seu, pai nosso. Não é? Terceira conclusão que a gente tira é que nós temos uma filiação garantida em Cristo. Por isso, ele, quando diz Pai Nosso, junto com mais 12 discípulos, ele está dizendo assim, eu autorizo vocês a chamar Deus de Pai, assim como eu o chamo de Pai. Bênção ou não? Amém? Não é gostoso a gente saber disso? Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, olha, Ele é meu Pai, mas agora Ele é seu Pai também, porque vocês estão comigo. E quem está em mim também é filho dele. E se você é filho dele, você pode chamá-lo de Pai, como eu chamo. Então Ele não é só Pai meu, Ele é Pai nosso, meu e seu. Nós não somos mais apenas criaturas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas além de criaturas, nós somos agora filhos. E por sermos filhos, nós temos o direito de chamá-lo de Pai. Amém? Em outras palavras, o que nós precisamos aprender é que nós não somos mais escravos. Olha o que diz 2 textos bíblicos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Outro texto. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho também de Deus, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Puxa vida, que bênção. O que nós somos? Não mais escravos, mas somos agora filho e herdeiros. E podemos chamar Deus de Pai. Amém? O que eu posso aprender dessa primeira parte? A segunda parte vai ser menor, fique tranquilo, né? Nós estamos aí com 25 minutos de palavra, mas nós temos a ceia, eu estou consciente disso. Mas não perca nada não, porque as aplicações que nós temos disso são fantásticas. A primeira delas é, Deus é Pai amoroso e próximo. Portanto, podemos confiar e entregar absolutamente tudo a Ele. A ideia de ter Deus como Pai é aquela ideia da criança que corre para os braços ou para o colo do pai e da mãe, chorando, nervosa, assustada, mas quando chega no colo do pai, no colo da mãe, o conforto e a segurança
gera na vida daquela criança uma serenidade, uma tranquilidade, porque ela sabe que está nos braços do seu pai, da sua mãe, né? Quantas vezes a gente presenciou essa cena de filhos chorando, às vezes chorando desesperadamente, porque o pai está longe, a mãe está longe, mas quando o pai chega, a mãe chega, que um dos dois põe aquela criança no colo, ela já vai se acalmando, né? Nós temos um Deus que é Pai, e Deus quer colocar você no colo. Você pode confiar plenamente na misericórdia, na bondade, no amor deste Pai. Amém? Segunda aplicação interessante. Por que eu preciso confiar em Deus e ser uma família irresistível? Porque o Pai é nosso. E não podemos excluir o outro, a começar da nossa própria casa. A gente fala do próximo. Você sabe qual é o próximo mais próximo? É aquele que dorme na mesma cama com você. Sabe qual é o próximo mais próximo? É aquele que come na mesma mesa com você. Sabe qual é o próximo mais próximo? É aquele que mora debaixo do mesmo teto com você. Você tem que ser próximo para o seu vizinho, tem que ser próximo para os seus parentes, tem que ser próximo para seus colegas de trabalho e de escola. Mas é uma hipocrisia quando a gente é próximo para os de fora e não consegue ser próximo para os de dentro. Precisamos aprender a ser próximos para aqueles que estão dentro. Para aqueles que dividem conosco a nossa própria vida. Por isso, lembre-se que Deus é o seu Pai, mas é o Pai da sua família. O filme Corajosos que nós assistimos mostra que a vida não é fácil. A vida não é fácil. A filha querida do personagem principal lá morreu num acidente. Ele custou a elaborar aquilo. A esposa também só tinha 2 filhos. Tinha uma relação meio turbulenta com o filho adolescente, meio complicada, e descarregava todo o seu amor naquela filhinha caçula. E logo aquela que ele descarregava praticamente o seu amor, morreu. Mas lá no filme tem também o caso de um outro personagem que tinha uma revolta muito grande em relação ao seu pai. Para mostrar que a vida tem intercorrências difíceis. Mas no decorrer do filme, aquele que tinha problema do pai curou-se, porque ele foi lá no túmulo, simbolicamente, para poder perdoar o seu pai. E ele perdoou o seu pai de maneira simbólica. Ele sabe que o pai dele não está naquele túmulo, mas ele precisava tirar do coração a mágoa que ele tinha. Declarar, verbalizar, dizer com a sua boca que perdoava o pai. E o outro resolveu ser pai para o filho que sobrou, não é? Resolveu que ele precisava fazer um compromisso diferente na sua caminhada. Como é bom quando nós entendemos que a paternidade inclui todos da nossa casa. Ele é pai nosso. O nosso próximo, isso é plural, isso é fundamental. Mas terceiro, preste atenção nesse ponto, porque para mim aqui tem um segredo extraordinário. A igreja é responsável pelo cuidado paterno para revelar o amor de Deus a quem não teve pai. Porque, na verdade, quem é o pai para uma jovem que foi abusada sexualmente pelo seu próprio pai? Imagina quem é o pai para uma menina dessa. É um monstro. Ela não consegue conceber a ideia de pai e nem consegue chamar Deus de pai, porque a figura de pai está totalmente corrompida na sua mente. Quem é o pai para um adolescente que vê o seu pai chegar bêbado, gastar o dinheiro no jogo, espancar a sua mãe? Quem é o pai para a figura desse adolescente?
Agora, quem é o pai para aqueles que perderam pais sem nem conhecê-los? Talvez o pai morreu, foi criado sem pai. Quem é o pai para essas pessoas? Muitas vezes é a figura mais indesejada do mundo. É muito fácil falar de pai para quem teve pais bons, né? Pais que você tem orgulho. Mas como falar de pai para aqueles que tiveram essas histórias de vida que eu acabei de mencionar? Qual que é a responsabilidade da igreja? Ser pai, ser mãe, revelar o amor de Deus para essas pessoas. Revelar o amor de Deus para essas pessoas. É a nossa função. Mas eu quero caminhar para a gente fechar a palavra de hoje com esse segundo texto. Queria convidá-lo para ler comigo. Aliás, eu vou ler sozinho e você vai acompanhar, depois você só vai repetir essa expressão que está colorida comigo por questão de tempo. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Versículos 25 a 34 de Mateus 6. Não andeis ansiosos. Pode repetir isso, como servindo para o seu amigo aí do lado, seu irmão, vamos juntos? Não andeis ansiosos. Ansiedade é preocupação antecipada, desnecessária. Agora, nós todos temos preocupações. Não tem como fingir que não tem. Quem é que não tem preocupação? Há muitos anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, foi feita uma pesquisa sobre aquilo que mais preocupa as pessoas. Em primeiro lugar, custo de vida. Não sei se isso mudou, já tem 7, 8 anos, né? Será que continua sendo custo de vida? Como é que eu posso gastar melhor o meu dinheiro? Segundo lugar, emprego e salário. Como eu vou garantir o sustento da minha família? Terceiro lugar, segurança pública. Como viver sem medo numa sociedade como esta? Quarto lugar, educação. Como posso oferecer a melhor educação para os meus filhos? Quinto lugar, saúde. A maioria, 41% dos votos, pensa que na saúde é que realmente a vida faz toda a diferença, porque tem a ver com vida ou morte. Isso foi pesquisado, se não me engano, em 2010. Preocupação faz parte da agenda do pobre, faz parte da agenda do rico. Você está pensando que só preocupa quem é pobre? Não, o rico também às vezes fica preocupado até mais. Somos pessoas vulneráveis, e por sermos vulneráveis, a gente vive preocupado. E aí o problema de amanhã, a gente traz para hoje, e isso vira ansiedade. Que talvez seja uma das doenças que mais tem afetado as pessoas e levado as pessoas a procurarem ajuda médica. Não é? Eu ouvi esses dias atrás dizendo que especialidade que realmente vai dar ibope são as especialidades que envolvem comportamento humano.
né, bons terapeutas, psiquiatras, porque já está lotado e vai ficar mais. Porque à medida que o tempo passa, a ansiedade aumenta. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos, simplesmente. Ou seja, não se preocupe. O que nós aprendemos? Primeiro nós aprendemos é que não adianta a gente usar meio termo. A preocupação exagerada é pecado. O Senhor condena. O texto é mandamento. O texto diz, não andeis ansiosos. Pronto. Não é um conselho do tipo assim, meus filhos, meus discípulos, não é? E olha que Jesus estava pregando para um grupo de pessoas que havia largado o barco para seguir Jesus, havia largado a coletoria para seguir Jesus, havia largado a sua estrutura de vida para seguir Jesus. E uma das coisas que pesa quando alguém é chamado para o ministério é exatamente isso. Será que eu darei conta? Né? Será que eu vou sustentar bem minha família? Havia uma filosofia antiga de que quem opta pelo ministério optou por uma vida sem nenhum tipo de regalia, de conforto. Teve um tempo que filho de pastor, via de regra, não permanecia crente. Porque a vocação do filho era compulsória. Né? O pastor é vocacionado, a família vai toda junto. Né? Todo mundo virou ministro junto. O filho tinha raiva, por que eu fui nascer logo na casa de um pastor, né? Mas o Senhor está dizendo, não andeis ansiosos. Não se preocupem. É mandamento. Portanto, a preocupação aos olhos de Deus é algo condenável, porque gera medo, gera dúvida, gera desconfiança. Não é? Medo e dúvida e desconfiança. Segundo, a gente aprende por esse texto que a preocupação é inútil. O texto que nós lemos diz, o que vai adiantar? Você pode acrescentar um dia na sua vida? O que vai adiantar você se preocupar? Em que isso vai mudar a sua história? Não é? Você se preocupa, mas você não pode acrescentar extensão à sua vida, você não pode melhorar nada na sua vida, então é inútil a preocupação. Não vai levar a nada. E a terceira lição que a gente aprende é que a preocupação é destrutiva, porque leva a gente a desperdiçar tempo e energia sem que isso traga nenhum tipo de resultado. E quando você se preocupa demais, você tende a afastar as pessoas de você, tornar-se uma pessoa chata, uma pessoa que repele ao invés de atrair. É muito ruim. Quanto mais você se preocupa e torna-se ansioso, mais você torna-se uma pessoa difícil de se conviver. Agora, como resolver isso? A atitude para reverter esse quadro chama-se confiança. E eu disse lá no começo da nossa palavra que nós precisamos aproximar. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu aprendo a confiar em Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo a descansar em Deus. Isso é óbvio. E quando eu estou perto, Ele me ensina pela observação. Olhai os lírios dos campos, observe, aprendam. Né? Veja como é que eles, né, como é que Deus sustenta todos eles. Olhe as aves dos céus, observe, aprenda. Vem uma tempestade, elas escondem ali na hora da tempestade, a tempestade passa, elas vão de novo sobreviver e comer o que Deus providencia, elas não semeiam, não colhem, mas nenhuma delas cai do céu sem que Deus permita. Aprenda pela observação. Observe, aprenda pela observação. O que é que nós concluímos com essas lições da ansiedade? E aqui a gente fecha. Primeiro, confiança é o único meio de vencer toda a ansiedade pessoal e familiar. Portanto, o meu desafio nesta manhã é: aproxime e confie em Deus. Confie em Deus. Sem dúvida alguma,
Deus é aquele que sabe absolutamente tudo o que você precisa. Bonhoeffer disse o seguinte, olha aqui a frase: creio que em cada necessidade, Deus nos quer dar tanta força de resistir quanto as forças que precisamos. Mas Ele não a dá antecipadamente, para que não nos confiemos, ou não fiemos em nós mesmos, ou confiemos em nós mesmos, mas unicamente nele. Portanto, a fé supera todo medo do futuro. Fé supera o medo do futuro. Segundo, a confiança é o alicerce do reino. Deus governa todas as coisas e eu preciso acreditar nisso. O amor de Deus prevalece, eu preciso crer nisso. O propósito de Deus é estabelecido, creia nisso. Isso tudo é fundamental. A nossa vida é uma tapeçaria, as circunstâncias são a teia, ou a tela, desculpe, e Deus é o tapeceiro. Tem uma frase que eu escrevi aqui, não pus ali para não ficar enchendo muito, mas eu achei essa frase fantástica, preste atenção. Nenhuma angústia é tão grande que Ele, Deus, não possa resolver. Vou repetir, mas não é só essa frase não, tem a segunda parte, mas guarde a primeira. Nenhuma angústia é tão grande que Ele não possa resolver. Mas completando esta frase, nenhuma necessidade é tão pequena que Ele não possa enxergar. Nenhuma necessidade é tão pequena que Ele não possa enxergar. A frase completa: nenhuma angústia é tão grande que Ele não possa resolver. Se você está aí numa situação achando que ela é impossível, Deus pode tudo. Mas nenhuma necessidade é tão pequena que Ele não possa enxergar. Tem gente que diz, não, eu nem pedi isso para Deus para não incomodá-lo, porque é pequeno demais. Necessidade pode ser pequena do jeito que for, que Deus está vendo. Não é? Isso é muito importante. Por último, a confiança será recompensada, é sempre recompensada. O Senhor diz assim que não fiqueis inquietos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Isso combina com o texto do Velho Testamento. Fui moço e agora já sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus sustenta. Deus sustenta. Às vezes no limite para nos ensinar a confiar, na hora certa para nos ensinar a entender que Ele está no controle. Mas você pode estar certo que Deus está vendo todas as suas necessidades. Amém? Eu queria com esta palavra orar ao Senhor e que nós absorvamos cada domingo, aprendamos cada domingo a formar uma família irresistível aos olhos de Deus por causa da santidade, da dependência, da confiança, do amor, mas também irresistível aos olhos da sociedade, porque vamos ser sal e luz. Vamos ser pai para quem precisa de pai, vamos ser mãe para quem precisa de mãe, vamos ser irmão para quem precisa de irmão, vamos ser família para quem precisa de família. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero nesta manhã reconhecer que de fato a Tua palavra é a verdade e nós precisamos confiar nela sem nenhuma restrição. Peço que o Senhor nos ajude para que neste mês, ainda temos tantos domingos pela frente, sejam, ó Deus, domingos de aprendizado e crescimento, domingos em que o Teu nome será honrado, exaltado e glorificado através de nós. E que a Tua palavra nos edifique e desafie, nos abençoe e nos desperte, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já passar imediatamente para a ceia do Senhor. Né? Eu quero apresentar, porque nós apresentamos visitantes no início do culto, né? Mas hoje nós temos a alegria de ver ali os dois filhos, né, do pastor Jonas e da Ilha,
moram longe e hoje estão aqui. Queria que ficasse em pé, o Geis com a esposa. O outro não decorei o nome, é? Jonas? Johnny. Desculpa. E o Johnny, né? Os dois vieram de longe, né? E nós queremos dar boas-vindas. O pastor Jonas fez 70 aí esses dias e os filhos vieram para celebrar, né? Os 70 anos de vida do pastor Jonas. E foi emocionante, nós estivemos lá testemunhando. Dentro dessa expectativa e ideia de mês da família, eu queria que o Johnny viesse aqui, que é o de mais longe, dos Estados Unidos, mora lá, para levar uma lembrancinha do aniversário do ano passado da nossa igreja. E assim nós estamos também abençoando a família. Então nós presenteamos o visitante de primeira vez e o visitante mais de longe. Bem-vindo, Deus abençoe. Viu? É uma lembrança do aniversário da igreja. Podemos bater palmas. Deus abençoe, Johnny. Nós temos a alegria de ter conosco aqui nesta manhã o reverendo Cirecil da Abadia, né? Uma ideia que o pastor Pedro teve e a equipe pastoral. Interessante, porque nós, sem falar um para o outro, eu visitei o reverendo Cirecil na segunda-feira, o pastor Pedro visitou na quarta da mesma semana. Assim, isso não é de Val, né? Às vezes fica várias semanas sem ir, depois na mesma semana fomos 2 vezes na mesma semana. Mas foi muito bom. Na hora que eu entrei pelo portão, ele estava lá na garagem, de longe. Hello, reverendo, homem de Deus. Já reconheceu, né? E depois o pastor Pedro teve essa ideia e nós achamos fantástico dele vir tomar a ceia conosco. Então nós queremos dar esse destaque aqui para a presença do reverendo Cirecil da Abadia, 99 anos, né? E ele me chamou ali agora mesmo para dizer assim, sua mulher canta muito bem. Elogiando aqui a Ivani. Então, assim, é muito bom tê-lo conosco. Nós queremos dar esse destaque. E nós queríamos convidar todos os pastores, né? Pastor Livingston, pastor Nivaldo, pastor Pedro. E aí queria que trouxesse o pastor Cirecil, pusesse ele aqui conosco também. E nós queremos participar da ceia neste momento. Amém? O senhor mesmo se empurra aí? Deixa eu só. Pastor Jonas, tem mais algum colega aí? Amém. Então, nós iremos nesse instante celebrar a ceia do Senhor, lembrando que o pastor Zé Nilton está lá nos cursos da UDF, né? À noite ele estará aqui no templo. Pastor Mário Júnior está na África, né? Já numa espécie de estágio da mudança deles para lá. E ele foi para ministrar cursos ali, né? E eu quero destacar mais uma vez, porque na hora do ISEC Notícias talvez alguns não tinham chegado, que domingo que vem, então, é o Dia das Mães e vai ser celebrado no culto da noite, tá? As crianças vão apresentar, vai ter um programa dirigido para louvor a Deus, gratidão a Deus pelas nossas mães. Então, venham, tragam visitantes. O Ministério Infantil é que vai conduzir a programação. Nós estaremos saindo, o pastor Zé Nilton e eu, e mais 3 casais da igreja, para o congresso CEPAL, que começa amanhã à noite. Então, a semana toda nós estaremos neste congresso da CEPAL, tá? Então, fica aí o nosso aviso. Eu lembrei aqui, o João Vitor me passou aqui o cheque com o pagamento do encontro de casais dele e do Vinícius, do irmão dele. E a gente continua insistindo. Se você quiser fazer desse jeito, pode, pré-datado, etc. Se você quiser usar o cartão de crédito para pagar aos poucos e não pesar, pode, né? Então, eu queria que você ficasse bem atento. Aqui de manhã, a inscrição pode ser feita na secretaria da igreja ou com alguém do ministério. Depois nós vamos mostrar a fichinha certinho. Mas aqui de manhã nós temos algumas pessoas do ministério, pelo menos o Fred, a Lu está aqui. Quem mais que está aqui, que é do ministério agora de manhã?
Fique em pé, por favor. Eu sei que quase todo mundo conhece, mas agora de manhã está esse casal aqui só, né? Eu tenho mais alguém, a Rita está lá trabalhando, a Diné está num curso, mas os demais estarão lá no almoço. Vocês podem falar com eles, né, e fazer a inscrição do encontro de casais, ok? O Livingston trouxe também um visitante, que é o seu cunhado, sua irmã, né? Queria que ficasse em pé aí a família, para a gente conhecer. Muito bem-vindos, Deus abençoe, viu? Um prazer tê-los conosco, amém? Os irmãos de Guapó hoje nos deram a honra da presença, fiquem em pé aí os que vieram, para a gente poder ver, joia, Deus abençoe, muito bom tê-los conosco, né? Amém. Acho que os outros visitantes que estão conosco, a igreja já os conhece provavelmente, mas tem alguém que não foi apresentado, a igreja não conhece? Dá um sinal aí. Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos. Tem uma família que está ali, que eu sei que já é conhecido, não é a primeira vez, eu não gravei o nome ainda, amigos da Mira ali, fiquem em pé, por favor. Eu não gravei o nome, por favor, me desculpe. Denise e Armando, bem-vindos, Deus abençoe ricamente, viu? Amém, gente, bom ter vocês aqui. Nós já declaramos aberta a nosso mês da família, mas eu gostaria de cantar o cântico oficial que foi escolhido junto com a equipe. Enquanto cantamos, nós vamos recolher os dízimos e ofertas. Depois nós celebraremos a ceia como último ato do nosso culto. Primeiro domingo do mês é o dia da oferta da cesta básica. Se você quiser dar a oferta da cesta básica, tem envelope especial chamado oferta social nos bolsões aí das cadeiras. Se você quer dar o seu dízimo, mesma forma, né? Então, você pode dar o seu dízimo. Procure colocar no envelope e trazer aqui na frente enquanto cantamos esse cântico da família, tá bom? Podemos ficar em pé um pouquinho? É bom porque vocês descansam aí. Quem puder, fique em pé, por favor. Vamos fazer essa oração com esse cântico, tá? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero te dar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha descendência frutificará a sua presença, como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Os irmãos podem sentar, né, até a gente distribuir a ceia e na hora da ministração. O pastor Menezes, né, José Carlos Menezes, e a Maurícia, sua esposa, estão aqui.
e já tem estado aqui, né? Ele disse que essa foi uma das igrejas dele nesse intervalo de pastorado, né? Eu já puxei até a orelha dele, porque esse tempo atrás ele falou assim, é a minha igreja, mas ele estava faltando meio muito, eu peguei e dei uma dura nele. Quase que eu pus o Fabrício, cadê o Fabrício? Está aí agora cedo? Quase que eu pus o Fabrício na cola dele, porque o Haroldo andou sumido aqui, o Fabrício falou, pastor, aqui não perde ovelha não, eu fui atrás do Haroldo e busquei o Haroldo. Mas o pastor Menezes vai assumir a igreja de posse daqui a quanto tempo? Uns 40 dias. Ele vai ter uma oportunidade, antes disso, de dar uma palavra para a igreja. Nós já falamos aqui sobre isso. E aí os irmãos terão a oportunidade de poder ouvi-lo. Ele foi pastor na minha igreja de origem durante quantos anos? 9 anos e meio. Cristã evangélica do setor Pedro Ludovico, onde eu me converti, onde eu passei os primeiros passos da minha vida cristã ali, junto com a minha família, né? E hoje pastoreia lá o meu cunhado e a minha irmã, né, que assumiram lá esse ano. Então, bênção. Meus queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, nós temos a alegria de poder celebrá-la ao lado do pastor Cidecil, né? Pastor aí que tem uma trajetória bem significativa aí na nossa denominação, pastor de várias igrejas. E eu tive o privilégio de ser o sucessor dele. Depois de 25 anos em Morrinhos, eu fui pastor em Morrinhos, sucedendo o reverendo Cidecil, né? Aí depois disso ele veio, foi para Cristianópolis, Guapó e depois veio parar aqui como ovelha da gente, né? Então a história é muito interessante. E não só eu substituí o pastor Cidecil, mas o que eu acho mais emocionante foi o fato de que o primeiro estágio de seminarista eu fiz em Morrinhos. E eu gosto de contar essa história, alguns mais antigos já conhecem, mas outros não, porque o reverendo Délio, que era o meu reitor, o meu diretor, falou assim para mim, ô Marcos, seminarista, 17 para 18 anos na época, não tinha nem 18 anos completo. Aí ele disse, Marcos, você vai para Morrinhos, e a responsabilidade é grande porque é uma igreja boa. Então você se prepara direito, e não sei o quê. E me deu lá as coordenadas e estou confiando em você, hein, rapaz? Tá bom. Aí eu peguei e fiz o dever de casa bonitinho. Preparei 4 sermões, que eu ia ficar o mês de julho, né? Dava para pregar os 4 sermões, organizei tudo direitinho, pus numa pastinha, aquela coisa de seminarista organizado, né? E cheguei lá para Morrinhos com uma mochilinha nas costas. A primeira revista da denominação tinha sido publicada. Na hora que eu bati lá na casa, ele morava na casa, a igreja tinha 4 casas, ele morava na que estava de frente para a Avenida Couto Magalhães. Aí veio o reverendo Cidecil, eu me apresentei, eu sou o seminarista que veio passar férias, reverendo Cidecil. Aí ele, muito prazer. Tá bom. Para ser o governo, ele gostava muito dessa frase, qualquer coisa era para ser o governo, né? Para ser o governo, a escola dominical amanhã está por sua conta e a revista está aqui. Aí eu tinha da noite de sábado para preparar para o domingo. Aí seminarista, inexperiente, você pensa se eu dormia aquela noite, né? Aí depois ele, para ser o governo, nós temos um programa de rádio, meio-dia, eu sei que vai pregar. Lascou. Ele repetiu para ser o governo em cada frase. Para ser o governo, às 3 horas da tarde, tem um culto lá no DNR, e eu sei que vai pregar. Depois, a mocidade tem culto de treinamento às 18 antes do culto, e eles querem que você prega. E o culto da noite também é com você. Eu disse, meu Deus, nem o sermão que eu preparei para o mês todo vai dar para o domingo, né? Aí, ainda bem que ele deixou a biblioteca dele à minha disposição e viajou. Aí vai eu preparar o sermão para o resto do mês, porque o que eu tinha preparado foi tudo no primeiro domingo. Então eu tenho um carinho muito especial, foi o primeiro campo que eu estagiei, a primeira igreja que eu pastoreei foi sucedendo ele. E por fim Deus me deu o privilégio de pastoreá-lo, né, nessa fase da sua vida que ele está jubilado. Então é uma honra tê-lo conosco. Quero agradecer ao pastor Pedro, porque foi quem teve a ideia e se dispôs a buscar, né, e está aqui com a gente nesta manhã. Amém? Então, com essa alegria, né, de ter o pastor Cidecil conosco nesta manhã, nós queremos celebrar a ceia da comunhão, a ceia da família, a ceia do Senhor nesta manhã. Amém? Todos já pegaram o seu kit da ceia? Quem não pegou? Quem não pegou, tem lá no fundo, você levanta a mão que alguém te entrega. Todos pegaram? Amém. Eu vou pedir ao pastor Livingston, está aqui,
para fazer uma oração consagrando esse tempo, e ore pelo reverendo Cecílio. A gente sempre ora por ele, sem ele estar perto, né? Nós vamos orar por ele com ele aqui. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor e orar pelo reverendo Cecílio também, tá? Aproveitar, vou pedir o Livingston que ore pelo Ronaldo, que a gente tem orado, que é missionário na Espanha, irmão do presbítero João Ribeiro. E ele voltou para a UTI, o caso dele é muito delicado, não sei notícia recente, porque o João Ribeiro não está no Brasil, não está fácil, muito fácil falar com ele. Quem me disse do retorno dele para a UTI foi a Raquel, né? Então vamos orar pelo Ronaldo, que está lá com o coração mecânico, esperando a doação, e a situação bem delicada, tá? Oremos. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa hora. Te louvamos, ó Deus, por esses momentos aqui tão maravilhosos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra junto com os nossos irmãos. Amém. Em especial o pastor Cidecil, nós Te louvamos pela vida dele. Amém. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, sustentando ele nas Tuas mãos. Amém. Dando, ó Deus, qualidade de vida a ele, Senhor. Abençoando sua saúde, ó Pai. Nós Te louvamos pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda a sua família. Amém. Pai, nós queremos invocar a Ti também, em favor do missionário Ronaldo. Pai, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe o Teu servo. Amém. Deus, dá aos médicos, ó Deus, a orientação certa, ó Pai, quais os procedimentos precisa, Senhor, para que ele continue ali, Senhor, esperando o momento daquele transplante, ó Deus, que o Senhor esteja preparando todas as coisas. Amém. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a esposa, os filhos, que o Senhor dê força e graça, ó Deus, àquela família, Senhor, sustenta eles em Tuas mãos, ó Pai. Amém. Que eles sintam o cuidado do Senhor nesse momento, ó Pai. Amém. No nome de Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, pelo pão, que é o símbolo, ó Deus, do corpo do Senhor Jesus, que foi moído, transpassado ali pelas nossas iniquidades. Senhor, Te louvamos e agradecemos, que cada um de nós possamos participar, Senhor, dignamente, do sangue e do corpo do Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode pegar o seu pão, né? E o Espírito que deve mover o seu coração não é outro senão aquele Espírito de que Jesus Cristo nos resgatou e hoje nós podemos ser filhos, né? Em Cristo a nossa filiação está garantida. Pode repetir essa frase? Em Cristo a nossa filiação está garantida. Se está garantida, de que jeito que eu posso chamar Deus? Pai, né? E mais do que isso, eu posso chamar Ele de papai, ou de papaizinho, ou de Abba Pai. Amém? Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Vamos, quem puder, ficar em pé. O Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Participemos do pão. Por semelhante modo, depois de abeceados, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Participemos. Fique com você e na saída você joga no lixo, por favor. Na oração final, eu quero pedir ao pastor Pedro para fazer esta oração. Queria só saber, eu estava querendo aprontar uma com o pastor Jonas e a Íria, né? Pôr eles para fazer um dueto de a capela sem prevenir. Eu falei assim, depois dos 70, não sei se o coração está forte, se vai... Consegue lembrar uma música aí ou não?
Então vem cá, Íria, vamos ouvir pelo menos uma estrofe de um dueto que eles cantaram na rádio Voz dos Andes. É a Voz dos Andes mesmo? Quando era noivo, então foi 1900, começo do mundo. Eles cantaram lá. Sobe ali por causa do microfone, vai lá em cima, sobe lá. Eles cantaram no rádio, e antes da Voz dos Andes. A Voz dos Andes, eu visitei eles lá no Equador uma vez, sem saber que seríamos pastores dele um dia, mas foi muito bom. Comer lá um negócio de milho que eles chamam de pamonha, mas que de pamonha não tinha nada, mas foi bom. Raquel, dá um tão lá. É esse mesmo. Não preciso guardar quieto pelo tempo que está por vir. Em Jesus eu tenho meu descanso, sua plena paz me faz sentir. Ele tem por mim amor paterno, cada dia cuidará de mim. O senhor quer falar? Preparado eu tenho um lar eterno, quando meu viver chegar ao fim. Meu bondoso Pai está sempre perto, quando eu nas trevas hei de andar. Sobre si os meus cuidados leva, nunca deixa de me consolar. Meu tesouro que comprou com sangue, no Calvário, na sangrenta cruz, Ele vai guardar-me do perigo, até que entrarei para ver Jesus. Amém. Amém. Antes da oração final com o pastor Pedro, que eu já tinha anunciado, o pastor Cidecil vai falar muito obrigado aí para toda a igreja. É uma palavra para a igreja. Isso. Com essa majestade que vocês estão me prestando, eu estou quase sem palavra, mas reconheço que, na verdade, Deus me deu a oportunidade de trabalhar para a honra e para a glória do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu agradeço penhoradamente ao reverendo Marcos, que está me acompanhando, e está acompanhando também a igreja que está aqui representando. Eu agradeço a todos no nome glorioso e majestoso de Jesus Cristo. Amém. Oração em bênção. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que tivemos de cantarmos, de louvarmos o teu nome e aprendermos mais de ti. Leva-nos em paz, nos dê um restante de dia alegre, feliz na tua presença. Abençoa aquelas famílias que estarão se confraternizando nesse almoço que teremos a seguir. Continue conosco, nos guardando, nos protegendo e preparando o teu povo para o encontro, para essa grande ceia, para essa festa que teremos com Cristo Jesus nos ares. Muito obrigado por tudo e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consagração do Espírito Santo, seja com todos vós agora e para sempre. Amém. Quem precisar de ingresso, o Alírio está ali na porta, tá? Pegue o seu ingresso para controle nosso lá do outro lado. Manda.
falou um negócio, eu queria anotar, fui anotar o da frente, esqueci o de trás, a cadeira, a memória.